Vetores. Oi! Como que foi seu Réveillon? Meu Réveillon foi ótimo. Eu e meus filhos fomos até a casa da minha mãe, aí fomos andando, parece uma romaria, é muito legal. É muita gente indo pra praia. Aí nós assistimos os fogos, uns 15 minutos lá de fogos. Eu postei um videozinho aí, né, mostrando mais ou menos como foi. Se vocês quiserem assistir, acessa aí no canal. Dá teu like lá. Foi muito legal, porque Santos é uma cidade linda e maravilhosa. Nossa, com os fogos, então... e esse ano foi melhor ainda, porque esse ano tinha um fundo musical muito legal. Parecia que você tava assim, no filme da Disney. Muito legal, foi mesmo. Vamos falar um pouquinho, então, de vetores. Eu tava pensando aqui em falar só um pouquinho, só o início. A gente costuma aprender vetores em várias disciplinas, mas uma muito importante é a disciplina de geometria analítica, que a gente chama carinhosamente de GA, né? Então, o que seria um vetor? Vetor, ele é um segmento orientado. Por que orientado? Porque ele está sendo orientado por uma setinha, ele está apontando para algum lugar esse vetor. E como que nós identificamos esse vetor? Ele tem que ter um módulo, que é um tamanho, né? Ele tem que ter um sentido e uma direção. Aí teríamos um vetor, né? Esse segmento orientado. E o que seria esse vetor? Ele pode ser representado por uma letra minúscula. Aqui nesse caso eu coloquei uma letrinha V e com uma setinha em cima, mas a gente também pode representar ele pela sua origem e a sua... vamos dizer que aqui eu teria um ponto A e no final da setinha eu teria um ponto B. O ponto A eu chamo de origem e o ponto B eu vou chamar de extremidade. Então eu represento, do mesmo modo que eu estou representando por um Vzinho com uma setinha em cima, eu também posso representar pelo ponto A, B, né? E a setinha, sempre que eu estiver escrevendo, eu vou colocar a setinha apontando para a minha direita. Se eu pegar o mesmo vetor e colocar com a setinha na direção oposta, eu já chamo esse vetor de oposto, né? Então o vetor AB, ele tem o seu vetor oposto, que é o vetor BA. Você pode ver que a setinha do vetor mudou, foi para o outro lado, mas eu continuo representando com a setinha em cima dele, apontando para o lado direito, né? Também podemos falar que os vetores, eles podem ser paralelos. E aí eu vou representar com essas duas barrinhas aqui, ó. Por exemplo, o vetor V é paralelo ao vetor U. Eles paralelo, né? Eles nunca vão se encontrar. Não importa o tamanho deles, para onde eles vão. Bom, o que mais a gente pode dizer? Do módulo. Módulo é tamanho, é o comprimento dele. Então, no nosso módulo, ele nunca vai ser negativo, né? Ele é representado por essas barrinhas aqui. Tem alguns livros que é representado por barrinha dupla, também é o módulo, é o comprimento, é o tamanho do meu vetor. Também existe o vetor unitário. Por exemplo, se eu tiver um vetor, tá vendo, de módulo tamanho 3, por exemplo, estou particionando ele em 3 partes iguais. Se eu pegar essa primeira partezinha aqui e chamar de vetor U, ele é o vetor unitário, tamanho 1 do vetor V. Não é legal? É o tamanho 1 do vetor V. E aí a gente dá um outro nominho para ele, no caso dele, a letrinha U, né? E também tem o versor. Mas o que seria o versor? O versor seria exatamente isso, assim. Um vetor unitário, né? Representando desse vetor V, seria o vetorzinho U, unitário, com a mesma direção e o mesmo sentido. Esse seria o versor, né? Também podemos dizer, falando de módulo, que o módulo também apresenta, às vezes, com outro nominho, chamado norma, certo? Também existe o vetor nulo, que ele é representado com o zero com uma setinha em cima. Eu não coloquei ali, mas é o zero com uma setinha em cima. Tem gente que pensa que é O, mas não é O, é o zero, porque vetor nulo, ele não tem tamanho. Poderia ser representado por um ponto? Seria, mas aí um ponto teria
tamanho, e ele não tem tamanho, é nulo, né? Então vamos lá. Falamos de vetor opostos, vetor unitário, versor. Vetores coplanares. É um nome que já fala o que é. Planares, coplanares, plano. E tá falando plano. Se tivermos dois vetores que são representantes, estão representados em um plano, no mesmo plano, então esses vetores são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. Falando de ângulo, e se nós tivermos dois vetores, né? Esse ângulo que é formado entre esses dois vetores, para eles terem esse ângulo, eles têm que ter a mesma origem, partir do mesmo ponto, ter a mesma origem. Aí ele vai ter um ângulo entre eles. Se esse ângulo for zero, esses vetores, eles têm o mesmo sentido. E se esse ângulo que está entre eles, vem um vetorzinho assim, tchu, até o outro lado assim, faz uma retinha assim, sai daqui, tchu, um retinho assim, eles tiverem um ângulo de 180 graus, então esses dois vetorzinhos, eu posso dizer que eles têm sentido oposto, porque um está para a direita, um está para a direita, o outro está para a esquerda. Barato isso. É isso aí. E o que nós podemos dizer mais? Que esses vetores, eles são representados por semirretas, né? Ele começa na origem e vai até a setinha. Então, ele é representado como uma semirreta, né? Bom, até o momento seria isso. Mas tem um também que eu nem coloquei aqui. Vetores ortogonais. Quando a gente fala de ortogonal, significa que esses dois vetores, eles são perpendiculares. E aí o símbolo de perpendicularidade, ele é assim, tá? Então eu digo que o vetor, por exemplo, U seria perpendicular ao vetor V. Então eu teria um vetor assim e um vetor assim, onde entre eles eu tenho o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. E por enquanto vai ficar por aí, tá bom? Assim você teve mais ou menos uma ideia do que são esses vetores. A próxima aula que a gente vai ter aqui, nós vamos conversar sobre alguns exercíciozinhos, tá bom? Sobre vetores, porque os vetores, eles também podem ser calculados. Por exemplo, podemos fazer vetores múltiplos, um K, um valor onde esse K não é nulo, nunca vai ser zero, tá? Seria um valor positivo ou negativo, e esse valor desse K multiplicado por um outro vetor, ele vai fazer com que esse vetor mude de tamanho, né? Se eu tenho um vetor U, eu multiplico ele por um K, eu vou achar, o K vai valer 2. Eu vou achar um vetor que é o dobro do tamanho dele, né? E aí eu vou dar um outro nome para esse vetor, chamar de P, né? E eu vou ter um outro vetor que é múltiplo dele. Múltiplo como? Com essa proporção aí de K, com esse valorzinho do nosso K. Essa multiplicidade. Então, multiplicação, né? Então seria, e esse produto, né? Produto é vezes, é multiplicar. Vamos acostumando com as palavrinhas. E esse produto, ele vai dar um valor real, né? Então ele vai me dar um valor que vai ser o novo tamanho do módulo, né? Norma, do meu novo vetor. Eu tô vendo aqui mais alguma coisa. E é isso mesmo. Se esse meu K, ele for um valor positivo, deixa eu ver aqui, esse meu novo vetor, ele vai ter o mesmo sentido. Por quê? Porque se ele é positivo, eu vou só esticar o meu vetor, eu vou aumentar o tamanho dele. Agora, se esse meu K ele for menor que zero, por um valor negativo, se eu multiplicar pelo vetor, eu vou pegar esse meu vetor, dependendo do tamanho que eu estou multiplicando e do vetor que eu tenho, ele vai para o sentido oposto. Então, vai mudar o sentido dele.
certo? Então por hoje é só, da próxima vez eu venho, aí eu venho escrevendo para vocês uma folha e explicando pra gente resolver alguns exercícios, tá bom? E a gente se vê na próxima. Tchau! Ei, não esquece de dar um like, compartilha com seus amigos, fala para todo mundo se inscrever no canal, vamos ver esse canal crescer, tá bom? Beijo! Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver alguma ideia, também deixa aí nos comentários. Tchau!